Para a nossa reflexão de hoje, utilizaremos o texto que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, capítulo 6, os versículos 7 e 8. Texto que nos diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esse texto, ele está já no finalzinho da carta de Paulo aos cristãos ali da região da Galácia. Paulo está concluindo o seu texto. E essa carta tem como um de seus temas principais a questão da liberdade. Então Paulo fala muito a respeito da liberdade. No capítulo 5, por exemplo, no início do capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele enfatiza para aqueles cristãos a questão da liberdade. Então nós somos livres em Cristo. Mas ao mesmo tempo que ele trata dessa questão da liberdade, aqui na sua conclusão, ele vai chamar atenção para um outro fator que anda lado a lado com essa questão da liberdade, que é a responsabilidade. Nós somos responsáveis pela liberdade ou pela maneira como nós utilizamos da nossa liberdade. Em outras palavras, Paulo vai falar a respeito da consequência das nossas escolhas, as consequências pelo uso da nossa liberdade. Para tanto, ele utiliza essa figura de linguagem retirada da agricultura. Aquilo que o homem semeia, isso ele vai colher. Não temos como fugir a essa regra. Alguns chamam aqui de lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Então Paulo chama a atenção para aqueles cristãos dessa relação entre a liberdade que nós possuímos e as consequências pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Nós somos constantemente responsabilizados por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós escolhemos. Paulo chama a atenção para as consequências daquilo que nós fazemos em nossa vida, da maneira como nós conduzimos o nosso viver. Nós vamos arcar com as consequências das sementes com as quais nós estamos semeando a nossa vida e não conseguiremos fugir a isso. Nós vivemos num mundo, nós vivemos numa época onde se fala muito a respeito do uso da liberdade, onde se enfatiza essa nossa característica, onde somos incentivados a fazer uso da nossa liberdade. Nós devemos escolher, nós somos livres para escolher o que bem entendermos para as nossas vidas. Nós somos seres autônomos, então nós vamos escolher o que nós quisermos. Então nós somos incentivados a isso. Mas o curioso é que muito pouco ou quase nada se fala a respeito das consequências das nossas escolhas, a respeito das consequências do uso positivo ou negativo da nossa liberdade. Somos livres para escolher? Somos. Mas quase nada se fala a respeito da necessidade de pensarmos nas consequências da nossa liberdade, nas consequências das livres escolhas que nós fazemos. Mas no final das contas, essas consequências virão. Não temos como fugir a ela. Nós somos livres para escolhermos o que nós bem entendermos. Mas essa nossa liberdade, ela se encerra no que diz respeito às consequências que virão. Nós não temos liberdade para escolher as consequências pelas nossas escolhas. Nós não temos como fazer isso. Nós simplesmente vamos ter que aguardar o resultado do uso dessa nossa liberdade. E Paulo aqui, então, ele está chamando a atenção para isso. Cuidado, nós somos livres. Mas lembrem-se que aquilo que nós semeamos, um dia nós vamos ter que colher na nossa vida. E Paulo chama atenção também para um segundo fator importante aqui. Um segundo ator nessa nossa história da liberdade, que é simplesmente Deus. Nós não temos como zombar de Deus, e esse zombar de Deus aqui é no sentido de desprezarmos
a Deus, de desconsiderarmos a pessoa de Deus. Porque é para Ele, no final de tudo, que nós vamos ter que dar conta da nossa liberdade, de dar conta do que fizemos com a nossa liberdade e de sermos responsabilizados por tudo aquilo que nós realizamos com essa nossa liberdade no decorrer da nossa existência. Por mais que o ser humano tente desprezar a Deus, por mais que o ser humano tente desconsiderar Deus da sua vida, mas no final de tudo é a Ele que nós teremos que dar conta do uso que nós fizemos da nossa liberdade. Essa lei, não temos como fugir a ela. O que semeamos, nós colheremos. O que nós escolhermos, teremos que arcar com as consequências e assumirmos as responsabilidades por estas nossas escolhas. A questão que fica para nós refletirmos é a respeito de que tipo de semente nós temos semeado na nossa vida. Já paramos para pensar a respeito dos frutos que nós teremos que colher com essa semeadura que nós estamos fazendo no decorrer da nossa existência? E chegará o dia em que nós teremos que dar ouvidos ao que o profeta Amós alertou ao povo de Israel, quando ele disse assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nesse dia em que nós estivermos diante do nosso Deus, como é que nós seremos chamados à responsabilidade pelo uso da liberdade que Deus nos concedeu? Que sementes que nós temos utilizado para semear as nossas vidas? Pensemos nos frutos que nós teremos que colher. Frutos doces ou frutos amargos? Que Deus assim nos abençoe.